Em um pequeno vilarejo da Galileia, uma história foi silenciada. Enquanto o mundo conhece Maria, a mãe de Jesus, poucos sabem sobre Ana, a mulher que a criou, educou e preparou para o maior milagre da história cristã. Por que a Bíblia, que nos conta sobre tantos profetas e patriarcas, omitiu o nome da avó de Jesus? O que os textos sagrados preferiram não registrar? Hoje vamos desvendar os segredos de Santa Ana, a avó esquecida de Cristo, através de manuscritos antigos, tradições orais e descobertas arqueológicas. Revelaremos como a fé de uma mulher idosa mudou o curso da humanidade. Esta é a história que a igreja primitiva não quis que você conhecesse, uma narrativa de fé, perseverança e um destino extraordinário que começou onde menos se esperava. Essa história vai mudar sua forma de ver a Bíblia. Se você quer desvendar conosco os segredos esquecidos do cristianismo, inscreva-se agora e ative as notificações. A cada semana, revelamos um novo capítulo da história que ficou nas sombras, e você será o primeiro a saber. Ana não era apenas um nome esquecido, era uma mulher de carne e osso, esposa de Joaquim, descendente da tribo de Judá. Vivendo em uma pequena aldeia nos arredores de Jerusalém, seu maior sofrimento era a esterilidade. Naquela época, ser estéril não era apenas uma dor íntima, mas uma vergonha social, quase um castigo divino. Mas o proto-evangelho de Tiago, um texto do século II, guardou sua história. Ana e Joaquim oraram por décadas, até que um anjo anunciou: ela conceberia uma criança que mudaria o mundo. E assim nasceu Maria, a futura mãe de Jesus. Ana não foi apenas uma avó, foi a primeira educadora de Maria, a guardiã de uma promessa divina. Enquanto os evangelhos canônicos silenciam, a arte sacra a retrata segurando um livro, ensinando Maria a ler as Escrituras. Seria ela a primeira a reconhecer o destino extraordinário da filha? E aqui está o detalhe mais intrigante. Se Ana era tão importante, por que seu nome desapareceu dos textos oficiais? Seria porque sua história colocava uma mulher como peça central na redenção, décadas antes de Jesus nascer? A resposta pode estar no próximo capítulo, onde exploraremos o silêncio da Bíblia e o que ele esconde. Essa história atravessou séculos para chegar até você. E agora queremos saber: de que parte do mundo você está assistindo? Comente abaixo o nome da sua cidade ou país. Aqui vai uma curiosidade. O culto a Santa Ana é especialmente forte no Canadá, no Brasil e no Líbano. Será que temos espectadores desses lugares hoje? Enquanto o Evangelho de Lucas dedica versículos inteiros à genealogia de Jesus em Lucas capítulo 3, versículos 23 a 38, há um silêncio inexplicável sobre Ana. Por quê? A resposta pode estar na diferença entre os textos que a igreja aceitou como canônicos e aqueles que foram excluídos. Enquanto o Evangelho de Lucas dedica versículos inteiros a geneálogo proto-evangelho de Tiago, escrito por volta do ano 150 d.C., descreve Ana com detalhes, sua dor pela esterilidade, o anúncio do anjo, até o nascimento milagroso de Maria. Mas quando a igreja definiu o cânon bíblico no século IV, essa história ficou de fora. Seria porque colocava uma mulher como figura central antes mesmo de Jesus? Revelava que a salvação começou com a fé de uma avó? Ou simplesmente não se encaixava na narrativa oficial da época? E a de Jesus em Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 38, há um silêncio inexplicável sobre Ana. Por quê? A resposta pode estar na diferença entre os textos que a igreja aceitou como canônicos e aqueles que foram excluídos. Curiosamente, a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz que a mulher será salva pela maternidade. Ana personifica isso literalmente, mas seu nome foi apagado. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Se a Bíblia silenciou sobre Ana, como sua história sobreviveu? A resposta está nos milhões que, séculos após séculos, mantiveram viva sua memória. No próximo capítulo, você vai descobrir o poder surpreendente dessa devoção que resistiu à censura e como ela moldou até mesmo a educação de Jesus. Enquanto a Bíblia silenciava, o povo nunca esqueceu. Séculos antes da igreja oficializar o culto aos santos, Ana já era venerada nos lares cristãos. Mas como essa devoção sobreviveu? A resposta está em 3 pilares surpreendentes. Geração após geração, mães contavam às filhas a história de Ana. No mesmo espírito de 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, onde Paulo lembra a fé sincera que habitou em Timóteo desde sua avó Lóide, a memória de Ana foi preservada. Nas catacumbas romanas, arqueólogos encontraram inscrições do século III com pedidos a T. Santana. Em Belpré, no Canadá,
um santuário do século XVII tornou-se centro de peregrinação após curas atribuídas a Ana. No Brasil, ela é padroeira de cidades como Santana do Parnaíba, e em Jerusalém, a igreja de Santana marca o local tradicional onde teria vivido. Esses lugares provam, onde a instituição silenciou, a fé popular falou mais alto. Os artistas medievais não acidentalmente retratavam Ana com um livro, como observa o Evangelho Apócrifo de Maria, capítulo 6, versículo 2. E Ana ensinava as letras sagradas. Essa imagem de avó educadora ecoou em Jesus, que décadas depois ensinaria nas sinagogas. Seria essa herança familiar. Ana nos ensina que a história oficial é apenas parte da verdade. Quando fechamos este capítulo, pergunte-se: quantas outras Anãs a igreja esqueceu? No próximo e último capítulo, descobriremos por que recuperar essas memórias é essencial para a fé hoje. Num mundo que ainda debate o papel das mulheres na religião, a história de Ana ecoa com urgência surpreendente. Ela não foi apenas a avó de Jesus, foi testemunha de que Deus age através das gerações, especialmente através daquelas que a história tenta apagar. Quando lemos em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55, o Magnificat de Maria, ouvimos ecos da fé de Ana, a mesma convicção de que Deus derruba os poderosos e exalta os humildes. Essa teologia não surgiu do nada, foi cultivada no lar, transmitida de mãe para filha. Ana pertence a uma linhagem esquecida. Raabe, Ruth, Esther, mulheres que prepararam o caminho do Messias. Como observa Gálatas, capítulo 3, versículo 28, não há homem nem mulher, pois todos só um em Cristo. A omissão de Ana questiona: quantas outras vozes femininas foram silenciadas? Numa era de famílias fragmentadas, Ana nos lembra que a fé se transmite nos gestos cotidianos: ensinar, orar, perseverar. Seu legado não está em livros oficiais, mas no fato de que, 2 milênios depois, ainda buscamos sua história. Ana começou como uma mulher estéril e terminou como ancestral do Cristo. Sua jornada nos convida a perguntar: que histórias estamos negligenciando hoje? Que vozes precisamos redescobrir? Essa resposta pode mudar tudo.